A Prefeitura de São Luís conta desde o mês de janeiro com o serviço da Subprefeitura do Centro Histórico, onde foram relocados alguns servidores dentro da estrutura municipal, o que fica caracterizado aproveitamento de mão de obra. Essas ações da Subprefeitura vêm acontecendo em vários pontos e que, em alguns casos, têm gerado grandes polêmicas e discussões. Sobre este trabalho, conversamos com o Fábio Carvalho, subprefeito do Centro Histórico. Boa noite, subprefeito. Seja bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Boa noite. Falando sobre essas polêmicas, né? Muitas coisas já foram acontecendo no Centro Histórico, mudanças que a gente visivelmente detecta, mas isso causa discussão, causa polêmica. Como o senhor vem trabalhando isso? Trabalhando com muita seriedade, né? Focado em uma cidade melhor, uma cidade mais humanizada. O intuito da subprefeitura é dirimir o máximo de problema que o centro da cidade tem. Para isso que o prefeito Edivaldo Holanda criou. E nesse sentido, acredito que o trabalho esteja funcionando a contento. Como é que funciona, então, o seu trabalho, sabendo que lá existem vários órgãos e responsabilidades daqueles casarões? Por exemplo, proprietários privados, o governo do estado e o próprio IPHAN. E como é que fica, então, a subprefeitura diante de todo esse quadro? O senhor organiza, conversa, como é que é isso? O ponto número 1 é congregar todas as forças em prol do centro. Nós temos um centro com mais de 5.500 casarões de valor histórico. Só tombados como patrimônio da humanidade são mais de 1.200 casarões. E hoje nós temos mais de 80% desses casarões que são de propriedade particular. Se critica muito a situação de alguns casarões, mas as pessoas infelizmente desconhecem que o número elevado dos proprietários ultrapassar 80%. E o intuito nosso na subprefeitura é de, justamente, como já vinha dizendo, congregar essas forças para que a gente possa resolver o mais breve possível o problema de degradação do centro. E nesse sentido a gente já está discutindo uma lei que vai tratar sobre a desapropriação de casarão que está em situação de abandono a partir do seu 3º ano. E o que relata essa lei? Quais seriam os benefícios que a comunidade teria? Ela seria reaproveitada de que forma esses casarões? Bom, São Luís hoje, a Prefeitura de São Luís vai lançar muito em breve o maior programa de redução fiscal em vigor no país, né? Que é justamente na área central. São 109 atividades econômicas e, nesse sentido, a ideia é de que a gente desaproprie esses casarões e passe esses casarões aos investidores, para que a gente possa transformar o centro da cidade numa área de emprego, numa área de fomento, numa área de renda e transformar numa área completamente diferente daquilo que a gente vê hoje em muitas partes. Existe um projeto que foi executado, que foi implantado lá, o projeto Reviver, em que trabalhou-se a ideia de revitalizar o centro histórico. Agora viu-se também que, a partir daquilo ali, muitas moradias foram desocupadas e a falta de habitação acabou provocando também um outro problema. O que pode ser feito, então, para resolver aquele problema ali? Seria moradia, seria comércio? Como revitalizar aquele centro? Eu acho que mesclando, né? A gente tem que mesclar moradia com comércio, com turismo, e aí sim a gente vai ter um resultado positivo. De que forma? Fazendo daquela área ativamente econômica, forte, de maneira muito forte. Hoje nós não podemos esquecer que de 1985 a 2005, 100 milhões de dólares foram investidos no centro da cidade. É muito dinheiro para não haver um resultado tão forte. Existe algum problema, e qual foi esse problema? É isso que a gente tem que buscar, achar a raiz do problema. Mas a ideia é justamente de que a gente transforme o centro numa área de moradia e também numa área de fomento econômico. E aí sim acredito que a gente consegue de fato dirimir os problemas, revitalizar o centro da cidade, como em outras cidades como Cartagena e outras muitos bons exemplos que tem espalhado pelo mundo. Existe diálogo com os comerciantes, principalmente se tratando da Rua Grande, não é um centro comercial enorme, o principal da capital. Existe diálogo com eles, porque existia-se aí um projeto de revitalização da Rua Grande, né, para ficar concorrendo aos shoppings que só crescem na capital. Existe, inclusive o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, dia 26, quinta-feira agora, juntamente com o ministro da Cultura e a presidente nacional do IPHAN, vão estar lançando a ordem de serviço da Rua Grande. A gente vai ter uma Rua Grande, uma Praça Deodoro e um Largo do Carmo, todo requalificado. E nós estamos fazendo reuniões constantes envolvendo a ACM, envolvendo o CDL, para que a gente possa caminhar juntos. A gente tem também um problema que é a situação do comércio informal desregrado naquela área. E a gente precisa avançar um pouco mais no intuito de que a gente auxilie, que dê apoio também ao comerciante informal, mas que a gente possa priorizar, sobretudo, o patrimônio da humanidade, o
comerciante formal, que paga tantos impostos que a gente não pode ter e não vai admitir, é uma cidade sem regras, sem organização, o que traz tantas mazelas, inclusive com o afastamento das pessoas que começam a deslocar para os shoppings. A gente tem que fazer o processo inverso. O centro da cidade, ele pode ser muito bem reaproveitado, ele está estrategicamente numa área muito favorecida, então a ideia é de fazer o fluxo inverso. Já existe um trabalho da subprefeitura, já no centro também, em relação a melhor cenário, né? Tanto para o turista como para o morador, já foram retiradas barracas, alguns vendedores irregulares, exatamente como o senhor falou, e também o trabalho exatamente contra o tráfico de drogas, não é isso? Você pode dizer mais ou menos em relação a esse tipo de trabalho? Claro, a cidade, para ser boa para o turista, ela tem que ser primeiro boa para o morador, né? A gente tem que partir dessa premissa. E partindo desse pressuposto, a gente está com uma força-tarefa muito grande. A unificação do Estado e do município, essa parceria muito boa, muito positiva para a cidade, ela tem gerado frutos muito positivos, sobretudo na área de segurança pública, onde houve uma unificação da Guarda Municipal à Polícia Militar do Estado do Maranhão. E só nesse sentido, somente nessa área Praia Grande de Esteus, nós tivemos 8 bocas de fumo fechados, a desocupação de vários imóveis, nós tivemos também um lacre de 18 casarões que serviam apenas para consumo de drogas, tráfico de drogas e para que fossem guardados ali pertences roubados. Então, com esse macro trabalho que nós estamos fazendo, a gente já vem dando uma nova dinâmica ao centro. O centro já melhorou bastante, é visível, é plausível. Eu costumo dizer que nós fizemos em 2 meses algo que não foi feito nos últimos 10 anos, porque foi um trabalho muito forte, muito intenso, mostrando total determinação do prefeito Edivaldo Holanda e a gente vem cumprindo a contento essa determinação. Subprefeito Fábio Henrique Carvalho, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Maranhão Acontece. Eu que agradeço, estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Boa noite. Boa noite.